Bom dia. Bom dia. Eu já tinha dado ok lá. Estão meio dormindo ainda, né? Mas tudo bem. Bem, pessoal, bom dia. Dando continuidade aqui às atividades de astronomia do Palco Galileu. Agora nós vamos ter uma palestra sobre 2001, uma odisseia no espaço, quando a ficção científica se une com a ciência. Quem vem falar para a gente é o professor Ronaldo Marim. Ele é pesquisador, professor da Unicamp. Ele vai se apresentar em detalhes, mas o mais legal dele é que ele é físico e tem aí uma grande participação, doutorado na parte de artes e multimídia. Então é uma pessoa muito interessante que com certeza vai acrescentar muito para a gente. Vamos receber o professor Ronaldo. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, professor. Boa palestra. Obrigado. Bom dia, pessoal. É uma honra muito grande estar aqui hoje conversando com vocês. O convite que eu recebi aqui através do professor Dulcídio, que é um amigo nosso, nós trabalhamos juntos lá na Unicamp, me deixou bastante honrado, principalmente pelo tema que nós vamos ter aqui, que é ficção científica, e usando como apoio para a gente falar sobre a ficção científica, o filme 2001, Odisseia no Espaço, de 1968, do Stanley Kubrick, que é um marco. Eu montei uma palestra, que é direcionado àqueles que já conhecem o filme. Eu não trouxe imagens, não vou passar trechos do filme. Eu fiz uma opção de fazer uma abordagem mais conceitual sobre a questão da ficção e sobre o conteúdo desse filme trabalhado pelo Kubrick e pelo Arthur Clarke. Então, não vai ter trechos do filme, tá? Porque esse filme já é bastante conhecido, ele está disponível na internet, você encontra em qualquer lugar. E outra coisa, uma pessoa que esteja voltada para a ciência, que tenha sido despertado seu interesse para a ciência, para a comunicação, que não conheça 2001 Odisseia no Espaço, está perdendo tempo, está por fora, precisa conhecer. Então, como já é um assunto extremamente conhecido, eu procurei não me ater muito nos detalhes do filme e falar mais do conceito da ficção. Eu preparei 10 slides, e então eu vou ter em torno de 5 minutos para cada um. Se eu cumprir em média 5 minutos para cada um, nós vamos ter 50 minutos de exposição e sobrando 10 minutos finais para a gente ter, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma contribuição, então estará disponível no final da palestra. Ok? Então vamos começar. Aqui. Qual a tecla aqui? Som? Não põe. Volta. Demora um pouco. Não? Não tem som? Não, se apareceu, se tinha que entrar o... Não vai ter? Bom, vamos seguir. Me desculpem, era para entrar o som agora, da música do Strauss, que é Assim Falou Zaratustra. E a minha intenção era que vocês ouvissem essa música, como ela aparece no filme.
É a nossa? É de trás, né? Bom, a minha intenção era que a gente pudesse fluir essa música, pudesse ouvi-la e entrar no clima do filme. Infelizmente a técnica não nos permitiu, a técnica minha, né, que eu não consegui inserir no slide essa música. Mas a intenção era essa, que nós pudéssemos ouvir, não está tocando música aqui não, é do outro lado? Que a gente pudesse ouvir, porque esse filme ele é baseado em imagens e som. Tá? O ano de 2001 no espaço, 1968, o homem ainda não havia chegado à Lua. O homem só chegou à Lua em 1969. Então, em 1968, esse filme foi lançado. Só que ele começou a ser feito em 1965. Em 1965, Stanley Kubrick, após fazer um outro grande sucesso, que é o Dr. Strangelove, o Dr. Fantástico, né, ele resolveu fazer um filme de ficção científica. E ele foi conversar com o Arthur Clarke, que era um escritor de ficção científica, para ele ter um roteiro sobre o qual trabalhar para fazer um filme de ficção científica. O roteiro desse filme acabou sendo baseado em alguns contos de Arthur Clarke. E principalmente esse conto, A Sentinela, foi o que o Clarke identificou que o Kubrick fez a opção de utilizar mais diretamente. Ele leu vários contos do Clarke, mas ele se ateve mais a esse conto Sentinela, que tratava de um artefato que estava colocado na Lua e que o homem, ao chegar na Lua, iria acionar esse artefato como se fosse um sinal, um disparo, para avisar inteligências extraterrestres de que o homem já havia atingido o estado de evolução suficiente para receber visita deles. Então, basicamente, o conto Sentinela era isso. E foi esse o conto que mais tocou o Kubrick para trabalhar e começar a fazer este filme. Está lá, né, o Enfant Terrible, o Stanley Kubrick, morreu antes de 2001, né, morreu antes de 2001. Ele fez diversos sucessos que todo mundo aí da área que acompanha a área cinematográfica conhece: Lolita, Dr. Strangelove, outro filme dele que é muito interessante, além desse daí, são aqueles em que ele faz um mergulho na psicologia humana, né? Então, ele era um cara que tinha as suas idiosincrasias, né? Conseguia trabalhar de uma maneira bastante eficiente, mas não era uma pessoa fácil de trabalhar. E o Arthur Clarke está aí, né? Que é o roteirista do filme, o roteirista do filme, que era um escritor de ficção científica. O interessante que eu acho aqui é que nós temos a união de um escritor de ficção científica que é formado em física. Ele era físico e matemático. Então ele vai trazer bastante informação dessa área, né, juntamente com a pessoa da área de artes visuais, que é o Kubrick. Né. Então nós temos a união de arte e ciência para produzir 2001 Odisseia no Espaço. Isso é muito interessante. O Clarke, ele está usando uma camiseta aqui de uma reivindicação que ele passou a vida dele inteirinha de que ele teria inventado o satélite artificial, teria sido ideia dele, né? E ele passou a vida dele inteirinha tentando ser reconhecido por isso, e na verdade ele não foi reconhecido por isso ele está usando essa camiseta dizendo: eu inventei o satélite, mas a única coisa que eu consegui foi essa camiseta encardida, né? Quer dizer, ele não teve reconhecimento por isso. Mas ele é um grande escritor de ficção científica, bastante interessante tudo o que ele escreveu. Vale a pena a gente dar uma folheada nas obras que ele tem. Então são esses dois que estão por trás do 2001 Odisseia no Espaço, mas a gente tem que reconhecer que o principal é o Kubrick. O que eu fiz aqui? Onde é que é o apontador aqui?
O principal, né, a grande cabeça por trás do filme é essa daqui. Tá? O Arthur Clarke tinha com ele um contrato tipo assim: nós vamos escrever o roteiro juntos e eu vou escrever um conto de ficção, vou escrever um livro de ficção que nós vamos utilizar para o roteiro. Mas no final das contas saiu depois um conto chamado 2001 Odisseia no Espaço, um livro chamado 2001 Odisseia no Espaço, onde o Kubrick não permitiu que o nome dele fosse incluído. Ele disse que era só do Arthur Clarke. E no roteiro entrou o nome do Clarke juntamente com o nome do Kubrick. Mas vamos lá, o tema do filme. Do que trata o 2001 Odisseia no Espaço? É o surgimento e evolução da consciência humana. Como é que isso é contado no filme? Nós temos lá o filme dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós temos o início, né, da vida no nosso planeta. Nós temos a vida sendo representada ali por primatas. Nós temos primatas. E aí, num determinado momento, nós temos a presença desse monólito. Surge um monólito, e esse monólito, que é um artefato extraterrestre, ao ser tocado pelo primata, vai fazer com que a mente dele se abra e que ele tenha uma percepção diferente do mundo ao seu redor. Depois, numa próxima parte, na segunda parte do filme, depois que há o desenvolvimento desse primata até a condição de humano, de homem, como nós conhecemos, de ser humano, o homem é capaz de chegar à Lua. E lá na Lua, isso aqui a iluminação não está permitindo, mas é a superfície lunar que está aqui. E lá na Lua, enterrado no solo lunar, tem outro monólito. Esse monólito é descoberto pelos homens que já estão vivendo na superfície do planeta, já há uma base lunar, e esse monólito vai ser tocado pelos astronautas que estão lá, e quando ele é tocado, ele começa a emitir radiação que vai apontar para a órbita do planeta Saturno. Saturno? Mas eles vão em Júpiter no filme. Era para ser Saturno, mas houve problema técnico quando eles foram representar Saturno e os anéis de Saturno, então eles optaram por deixar na órbita de Júpiter. Então no filme, a órbita de Júpiter, que é para onde vai apontar a radiação emitida por esse monólito. E aí, na terceira parte do filme, eles vão construir 1 ano e meio depois. Isso daqui acontece em 1999, a descoberta do monólito na superfície lunar, é descoberta em 1999, e aí, 1 ano e meio depois, em 2001, a nave Discovery vai atingir a órbita de Júpiter, onde vai ser encontrado o terceiro monólito da história. O terceiro monólito, que vai ser tocado por um dos astronautas, e esse astronauta então vai passar um estágio superior de consciência. É o único astronauta que sobrevive na viagem. Ok? Então, basicamente, a história do filme é essa. Nós temos 3 fases. O despertar da consciência, lá em cima. Depois, a evolução a ponto de você criar equipamento, criar tecnologia para alcançar o satélite da Terra. No satélite da Terra, você tem um outro monólito que vai direcionar para a órbita que representaria o domínio do sistema solar, onde eles vão encontrar um monólito que vai despertar, então, o ser humano, a consciência do ser humano vai expandir a ponto de ter uma percepção de todo o universo, do tempo e do espaço, o domínio do tempo e do espaço, ok? Então, basicamente, esse é o filme. Quando esse astronauta atinge essa consciência, ele se transforma num ser, que pode ser a imagem de um ser superior, que seria o Star Child,
aparece essa imagem no final do filme, que vai permear todo o planeta, a órbita de Júpiter, e depois ele aparece também na órbita da Terra, como se fosse alguém voltando para trazer alguma mensagem ou alguma informação a mais para os seres humanos da Terra. Ok? Então, Star Child é a última imagem do filme. Então, essa é a história que nós temos contada por Kubrick. Aspectos interessantes desse filme. Na apresentação foi dito que eu sou físico. Então, quando eu assisto o filme, eu fico procurando a correção física, que é todo filme de ficção científica, todo mundo fica atento, né? O que realmente funciona, o que não funciona, o que é verdade, o que não é verdade. Tem muita fantasia, né? Mas tem física de verdade, tem coisas possíveis, então a gente fica com essa questão na cabeça. Então, nesse filme, eu vou deixar aqui enquanto eu estou falando, porque senão eu fico mudando. Então, nesse filme, tem coisas que são muito interessantes, principalmente para a época. Na verdade, 2001 Odisseia no Espaço não faz nenhuma previsão. Tá? A única parte em que 2001 Odisseia no Espaço vai extrapolar é na questão da presença alienígena para promover o salto na compreensão, na evolução da nossa consciência. O resto, basicamente, ele se atém à física que era conhecida no momento, na época. O Arthur Clarke era um físico, como eu já disse, um cara que escrevia, que fez sucesso escrevendo obras de ficção científica. Ele acompanhava todo o projeto da NASA. Lembra que eu disse que o 2001 Odisseia no Espaço começou em 1965, o projeto. Nesse ínterim, estava se desenvolvendo todo o programa espacial da NASA. Então, o Arthur Clarke, como físico, respeitado pelos engenheiros, pelos cientistas que estavam desenvolvendo o projeto, tinha acesso às informações da NASA. Então, toda aquela pesquisa que estava acontecendo, do que eles deveriam fazer para acertar o lançamento, a colocação do ser humano na superfície do planeta, da superfície do satélite natural da Terra na Lua, tudo isso foi acompanhado por eles. Então, a gente vê que existem muitos aspectos que estão ali, mais ou menos da forma como a gente imaginava que iria acontecer. Primeira coisa, quando há o salto, quando há aquele primeiro monólito, quando o macaco ou o primata toca naquele primeiro monólito e a sua consciência expande, ele descobre que ele pode se apossar de instrumentos e transformar esses instrumentos em ferramenta e em arma. Quando isso acontece, com a ferramenta ele consegue transformar o seu mundo e com a arma ele consegue dominar o mundo, porque vem o inimigo, ele pega aquele osso que ele tem na mão e tum na cabeça do inimigo, o que acontece? O inimigo vai se render. Ok? Então, quando a expansão da mente é representada nesse filme dessa maneira, através da arma e através do instrumento de transformação do mundo, que é a ferramenta. Essa cena que aparece aqui é uma cena de transição. Aquele macaco aparece atuando dessa forma, com a sua ferramenta, com o seu instrumento, e no momento ele joga esse osso para cima. Quando ele joga esse osso para cima, você vê a transição que é considerada a maior elipse da história do cinema mundial, que é a transição do osso em um satélite artificial que está girando em torno da Terra. Esse satélite artificial, mais tarde, o Arthur Clarke nos disse que ele é uma bomba atômica que está em torno da Terra. Então, essa transição da arma do primata até a arma que utiliza energia atômica é feito e é conhecido como a maior elipse do sistema do cinema mundial. Então, essa imagem aqui é uma imagem que está marcada na mente de todo mundo que viu esse filme. Faz parte disso. Depois, nós temos algumas coisas que foram utilizadas por eles. Por exemplo, a microgravidade. Quando você está no espaço,
Aqui nós temos a nave saiu da Terra, aí ela está indo em direção a uma estação espacial. Hoje em dia nós temos a ISS lá no espaço, né? O Kubrick e o Clark acharam que essa estação deveria ter esse formato, a roda de carroça, né? Então nós temos uma nave, essa nave aqui ainda guarda uma estrutura aerodinâmica, porque ela saiu da Terra, ela teve que vencer a superfície, a atmosfera da Terra para chegar ao espaço, e aí ela vai chegar até essa estação espacial. Essa estação espacial está aqui, ó, né? O pessoal tem um lugar ali que é um aeroporto, que é um lugar onde eles podem esperar os voos que vão para a Lua. Então, inclusive lá, o personagem aqui, o Dr. Freud, vai conversar com alguns amigos, ele encontra alguns amigos durante essa viagem. Esses amigos são russos que querem saber o que está acontecendo lá na Lua, né? Então nós temos aqui essa estação que tem, como vocês podem observar, ela tem gravidade artificialmente produzida, né? Através da rotação dessa roda de carroça aqui, é produzida a gravidade artificial, tá? Então eles podem ficar sentados normalmente, conversar, andar, tá? Tudo normalmente porque aqui é produzido a gravidade artificial. Depois, uma coisa interessante, né? Nós temos aqui espaçomoças, né? Como tem as aeromoças, né? Nós temos aqui, rodomoças também tem. Aqui nós temos as espaçomoças, que são aquelas que vão atender as pessoas que vão fazer a viagem da Terra para a estação espacial e da estação espacial para a Lua, né? Aqui nós temos uma base lunar, que é para onde o Dr. Freud vai. Nessa base lunar, então ele vai ficar sabendo da descoberta do segundo monólito na Lua, né? Ele vai até o monólito, ele toca o monólito, aqui está a superfície lunar, ele toca o monólito, e quando ele toca este monólito, o que acontece? Aquela emissão de radiação que dirige para a órbita de Júpiter, e aí então eles vão começar a produzir uma nave capaz de ir até os confins do sistema solar. Muito bem. Essa nave que vai até os confins do sistema solar é essa daqui, a Discovery, tá? A Discovery. E aqui tem outras coisas bastante interessantes também que eles vão explorar. São 5 astronautas que estão nessa nave, 2 deles estão acordados e 3 estão em hibernação. Aqui a gente vê os casulos de hibernação de 3 deles. 2 estão em atividade, um aqui inclusive está fazendo os seus exercícios físicos, né, para manter a saúde enquanto ele permanece no espaço, né. Aqui nós temos uma centrífuga que, do mesmo modo como a estação espacial gerava gravidade artificial, essa centrífuga também vai girar para fornecer gravidade artificial para esses astronautas, né? Isso é possível, né? Através da força centrífuga, né, que é uma força fictícia, né, ela, se você tiver um objeto rodando, né, girando, o que vai acontecer? A velocidade vai dar a impressão de que você está sendo jogado para fora, e isso daí vai ser a força fictícia que vai te dar a sensação de que você tem um peso, que você está sob a ação gravitacional. Então é isso que acontece, tanto aqui na nave, quanto na roda de carroça, que é a estação espacial que eu mostrei lá atrás, né? Aqui nós temos o interior da nave, bem estilizado aqui, bem representado aqui, tá? Nós temos equipamentos para que eles possam fazer atividades extra-veicular, né, o EVA, tá? Eles podem fazer através desses módulos aqui que saem da nave, tá? Isso acontece durante um tempo nessa nave. E nós temos o mais interessante aqui, que é a presença do HAL 9000, que é um computador, né? O HAL 9000, que é um computador que tem inteligência artificial. Acompanhando o filme, nós vamos ver que essa inteligência artificial é muito, muito, muito desenvolvida, né? Porque você vai perceber que nesse filme o único que tem sentimento
entre os astronautas e o computador é o HAL. Tá? Inclusive, esse astronauta aqui, ele recebe uma ligação dos pais cumprimentando pelo aniversário, e ele recebe assim... O HAL não, o HAL tem sentimento, esse computador. Ele tem sentimento, né? Ele tem medo, né? Ele tem emoções. Então é uma inteligência artificial extremamente desenvolvida. Né? Talvez nesse sentido seja um ponto onde 2001 no Espaço vai fazer algum tipo de extrapolação, né? Nesse sentido científico. Né? Será que um dia nós vamos atingir um nível de inteligência artificial onde a emoção possa surgir nas máquinas? Né? Essa questão fica bem colocada aqui com o HAL, que é esse computador. HAL, H-A-L, que muita gente faz uma relação com o IBM, né? Porque o H e o I, o A e o B, o L e o M, então o pessoal faz com o IBM. E o Arthur Clarke já deixou claro que não tem nenhuma relação com o IBM, que na verdade é a abreviação de Heuristic Algorithm. Então é um computador com algoritmos heurísticos. Então H e HAL, ok? Muito bem. Esse computador, ele tem tanto sentimento que ele desconfia que o pessoal está tramando alguma coisa contra ele. Querem desligar. Porque esses dois astronautas que estão aqui, o Frank e o David, eles desconfiam que a memória do HAL não está funcionando muito bem, que ela está falhando, então é um risco para a missão, porque o HAL controla toda a nave, toda a missão. Então eles decidem confabular, conversar se vão desligar, vão matar o HAL ou não. Só que eles não podem deixar o HAL ouvir. Eles não podem deixar que o computador os ouça, porque senão ele vai ficar preocupado, ele tem emoção, ele tem sentimento. Então eles se trancam dentro de um desses módulos aqui, eles se trancam dentro dos módulos para poderem conversar. Desligam o som, para que o HAL não os ouça, desliga toda a comunicação e começam a conversar. E decidem que vão desligar o HAL 9000. O problema é que esse computador é muito esperto. Ele não ouve nada do que eles estão falando. Só que, por essa janelinha, olha o HAL lá, aquele olho, esse olho vermelho está lá no fundo. Olha o olho lá. Ó. Ele está acompanhando e ele faz a leitura dos lábios dos astronautas. E através da leitura dos lábios dos astronautas, ele descobre que os astronautas planejam desligá-lo, planejam matá-lo. Então, o que acontece? Quando um dos astronautas sai para fazer um reparo, na nave lá fora, para recolocar uma peça, o HAL mata esse astronauta, que é esse Frank aqui, ó. E aí só sobra o David vivo, porque os outros que estavam hibernados, estavam em hibernação, em estado de hibernação, também são mortos, são desligados os aparelhos que os mantinham vivos pelo computador. Então só sobra vivo o David. Esse David é o astronauta que vai voltar para a nave e vai entrar na memória do HAL e vai desligá-lo, vai matá-lo. E essa morte aqui acontece de uma maneira extremamente dramática, onde o HAL vai perdendo a consciência, ele vai perdendo a noção, ele começa a cantar a primeira música que ele ouviu, que aliás é a música que foi utilizada pela primeira vez quando nós atingimos um nível legal de inteligência artificial em computadores verdadeiros. Ele começa a cantar essa musiquinha que foi ensinada para ele, e vai morrendo, e ele morre de maneira dramática. Esse HAL. Então, por isso que eu falei, paradoxalmente, o HAL é o personagem mais humano que habita essa nave. Esse cientista aqui, o David, vai então tomar o controle da missão e vai chegar até o último monólito. Quando ele atinge o último monólito, ele sai num desses veículos, toca o último monólito e se transforma na Star Child, aquela criança que vai ter a percepção, de todo o universo, de todo o tempo e espaço, de maneira completa e definitiva, quase uma mente divina.
Então essa é a história, é isso que nós temos, os aspectos interessantes de 2001, Odisseia no Espaço, né? Que eu acredito que todos que estão aqui presentes já devem ter assistido. Então eu só fiz uma viagem para a gente dar uma relembrada se alguém aí fazia muito tempo que não via o filme. Muito bem, o nosso tema aqui é unir a ficção científica e a ciência. Tá? No meu ponto de vista, eu entendo isso como a intersecção entre arte e ciência. Entre arte, porque ficção é arte. Tá? Ciência, a gente tem o conhecimento estruturado. Muito bem. Toda pessoa interessada em ciência, aqui eu me permito chamar de nerd, né? Tem gente que não gosta do termo, mas o termo nerd representa bem todo o pessoal aficionado, né? Ciência e das novas tecnologias. Nós temos todos uma dezena de filmes de ficção e fantasia que a gente aprecia. Ficção e fantasia, olha a diferença aí. Ficção e fantasia, tem muita fantasia. Tem ficção. Qual que é a diferença entre esses dois termos? Né? O que é interessante nisso? A maioria dos cientistas, quando você pega para fazer uma entrevista, quando você vê um depoimento sobre um cientista que está fazendo uma pesquisa que seja representativa, interessante hoje em dia, você vai ver, ele sempre cita uma referência na ficção científica. Né? No meu caso, eu acompanhei todo o desenvolvimento para levar o homem à Lua. Né? Então, no meu caso, havia uma discussão científica que estava em pauta naquele momento, que era como colocar o homem na Lua. Havia uma disputa durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, a antiga União Soviética, para provar quem era o mais capaz, quem era o mais eficiente no sentido de dominar os conhecimentos científicos que permitissem colocar o homem na Lua. Então havia isso daí, e havia também uma série de ficção científica. No meu caso havia essas duas coisas. Havia o astronauta, a NASA, colocando o homem na Lua. Eu acompanhei isso daí, eu era muito pequenininho, eu era bem pequenininho, mas consegui. Não, era inescapável o tema do espaço naquela época. Quem viveu no início da década de 70, finalzinho da década de 60 e início da década de 70, era inescapável. Todo mundo só falava do espaço, só falava dos astronautas, eles eram verdadeiros heróis. Não havia outra maneira, todo mundo sabia o que estava acontecendo. E havia também um seriado que passava na televisão, que chegou aqui no Brasil no início da década de 70, que era o Jornada nas Estrelas, o Sr. Spock, que também habitava o imaginário de todas as crianças, de todos os jovens daquela época. Como hoje em dia você tem os seus personagens, a gente vê as séries que vão habitar o imaginário daqueles que estão interessados nesses temas. No meu caso, o Sr. Spock era muito forte. Eu me lembro, inclusive, que eu tinha um colega, a gente dividia esse gosto pela ciência. E esse colega... Ele era muito estranho. Eu acho que todo mundo tem um colega estranho, que lembra, eu me lembro que ele saía da escola, a gente ia para a escola de manhã, e à tarde ele vestia um pijamão cinza, e aí a mãe dele costurou um negócio que era quase um S de super-homem, e ele vivia para a rua com aquilo. Era um negócio mas muito estranho mesmo. E esse colega, ele tinha um outro interesse em comum comigo, que era uma garota que trabalhava em um determinado lugar, e a gente ia lá para bater papo com ela. E nesses papos ele me contou que uma das estratégias que ele tinha para desenvolver aquele perfil científico, aquele perfil direto, reto, aquele perfil exato, era o seguinte: ele tinha um gravador, ele gravava coisas do Sr. Spock, ele gravava falas do Sr. Spock, punha debaixo do travesseiro e dormia ouvindo aquele som. Era um tipo de programação neurolinguística, que ele fazia, que naquela época também era muito comum, era muito popular. Então ele diz assim, eu gravo assim, eu não tenho sentimentos, eu não tenho emoções, e foi colocando aquilo na mente, e dormia toda noite ouvindo aquilo, e ele era um verdadeiro robozinho, tal, exato, matemático, científico, certeiro, ele era assim.
Eu não tinha o gravador. Naquela época os gravadores, hoje em dia todo mundo tem iPod, naquela época os gravadores eram caros, eu não tinha um gravador e eu morria de inveja dele, né? Não sei se deu certo, né? Mas eu acho que funcionou no caso dele, porque outro dia, agora, recentemente, encontrei uma amiga nossa, uma amiga em comum também, não era a mesma garota lá, mas era uma amiga em comum, que contou que encontrou com esse colega numa festa. Não vou falar o nome dele aqui, porque daqui a pouco ele é nerd e de repente ele está por aí, mas encontrou com esse amigo nosso nessa festa, e aí ela disse assim, ele estava cercado de meninas, você precisa ver, uma festona lá com piscina, e todas as menininhas em volta dele, ele virou guru, tipo desses, do Tupac, como é que chama, esses gurus aí de personalidades, de estrelas do cinema, né? Ele virou guru, então no caso dele funcionou, ele está milionário, e eu sou professor, quer dizer... O Sr. Spock, então, inspirou muita gente, inspirou muitas ações, até ações extremas desse tipo. Todo mundo tem seus personagens, né? Hoje em dia nós temos aí, né? Temos aí algumas figuras que representam bem essas personagens aí, que extrapolam um pouco a nossa imaginação e ajudam a deixar a vida um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais leve, né? Para a gente ir levando toda essa matemática, toda essa razão pura. Um pouco de emoção faz muito bem. Então é isso. Ciência e ficção. Olha aí o Dr. Spock novamente. Aí, né? Eu peguei esse episódio, essa figurinha desse episódio, porque esse episódio, eu não sei se nós temos aqui fãs de Jornada nas Estrelas. O professor Ducídio eu sei que conhece bastante, a gente já falou bastante sobre isso, mas eu não sei se aqui nós temos fãs. Esse episódio é da segunda série, da segunda fase de Jornada nas Estrelas, é o primeiro episódio. E nesse episódio, vocês estão vendo que o Spock usa um artefato aqui no cérebro. Sabe o que acontece? Eles tiram o cérebro do Spock. Um grupo de mulheres, um planeta dominado por mulheres, precisavam de um cérebro para governá-las. Olha que ideia. Aí então o que eles fizeram? Eles foram até o Spock, arrancaram o cérebro do Spock, levaram o cérebro do Spock para poder governar o planeta delas. Olha só, né? Que ideia de ficção científica, né? Que ideia, né? Então aqui, aqui eu coloquei de lado para vocês verem que esse equipamento é esse aqui. E aí sempre que eu vejo isso, fico perguntando, será que o Kirk e o Spock estão conversando, né? Com o Spock sem cérebro, né? O Spock falou, estou tendo uma ideia para fazer um sucesso aí, né? Opa, Gangnam Style, eu podia falar, precisa não ter cérebro, então, o Kirk está falando assim, ô Spock, aproveita se está nessa condição, faz um roteiro de ficção científica para a gente aí, né? Então, escreve uma música para o Michel Teló fazer sucesso. Aproveita tudo isso. O Big Brother, a ideia do Big Brother acho que nasceu quando o Spock estava naquela condição. Então eles estão ali tentando ver o que é que está acontecendo. Gente, o que é uma história de ficção científica que faz sentido? O que precisa ter uma história de ficção científica? O que é escrever a ficção científica? Ela, com certeza, não pode ser mais acertada, mais acurada, ela não pode ter mais conhecimento certo do que o próprio conhecimento que há no momento. Tudo que foge disso é mera... Você está extrapolando, é mera conjuntura, não dá para falar. Então, a ciência que aparece correta em uma ficção científica só pode ser a ciência conhecida no momento. Em termos de correção, eu falei lá que... vocês estão tendo a impressão do som aqui, a mesma que eu estou tendo? Vocês estão ouvindo bem? Então, porque eu não estou. Mas, vamos lá. O conhecimento da ciência, que vai estar contido num conto de ficção científica escrito hoje, para ela ser correta, tem que ser o conhecimento que existe hoje. Qualquer outra coisa vai sair fora disso. Está funcionando? O slide aqui. Opa.
o que acontece é o seguinte, nos contos de ficção científica, nos filmes de ficção científica, esse conceito, um conceito físico, geralmente é distorcido para que ele possa gerar o enredo, né? Para que ele possa gerar aquilo que vai disparar o enredo, aquilo que vai dar aquela questão que todos os personagens vão estar envolvidos para tentar resolver. Tá? Então, geralmente há uma distorção desse conceito físico. Né? E isso não tem problema. Tá? Não tem problema. Né? A história pode ser útil. Útil, inclusive, para você levar para uma sala de aula, para dar uma aula sobre ciência. Tá? Tanto no caso de você ter a correção científica daquilo que você está afirmando, quanto no caso de você ter a distorção daquele princípio. Né? Ele vai ser útil para você. De que forma que ele pode ser útil para você trabalhar? Né? Eu disse para uma sala de aula porque eu sou professor, mas para você mesmo, para você se perguntar, para você se colocar, para você descobrir mais, para você mergulhar mais, para você desenvolver o seu interesse em relação ao tema, à matéria. Né? O que precisa? O que é que nós precisamos? Precisamos que isso aqui funcione. O olhar crítico. O cuidado que a gente tem. Né? O olhar crítico nós precisamos. Né? Para a gente poder ver as coisas funcionando. Né? Perguntas. Esses eventos são possíveis? Se não são, por que não são? E a gente vai tentar responder essa pergunta. O estudante pode, às vezes, até aprender mais. Eu vou tentar fazer isso funcionar dessa forma. Isso aí pode ser um fator motivador para o seu estudante, para o seu aluno, ou para você mesmo. Vou tentar fazer isso funcionar. E se você for honesto, não do jeito honesto, né, como a ciência é, não como a religião faz. Né? A religião não, a religião fala, não, isso aqui é assim, pronto, acabou. A Virgem da Luz sem trepar, acabou. Mas como? Não tem que, é assim, acabou, acredito ou não. Como é que as coisas funcionam? O cara morre, o cara pode voltar a viver. Mas como? Não, é assim, tem que acreditar, acabou. Então não tem honestidade, no meu ver, nesse ponto. Agora, você pode ser honesto, né, fazendo essas perguntas e descobrindo. Porque a ficção científica é a ciência extrapolada. É a ciência que vai um pouco além, que tenta enxergar um pouquinho além. Todas essas observações que eu apresentei aqui, elas foram colocadas por um outro grande escritor de ficção científica, pelo menos um muito popular escritor de ficção científica, que é o Isaac Asimov. O Isaac Asimov é mais conhecido pela série dos robôs, lá foi ele que escreveu o Eu, Robô. Foi ele que criou as 3 leis da robótica. Qualquer um que mexa com robótica hoje em dia, com certeza já ouviu falar das 3 leis da robótica, que é algo da ficção, que de repente está incorporado na ciência. De repente isso daí é um conceito que todo mundo acha que é um conceito científico. E ele veio lá da ciência, ele veio lá da ficção, ele veio lá da arte. Né? Esse cara escrevendo isso daí. Tem um outro conto que eu gosto muito, que ele escreveu, que é O Homem Bicentenário, que é a história de um robô que ele vai se desenvolvendo, ele vive durante 200 anos tentando se tornar humano. E aí eu não vou contar o final, quem não conhece, como ele se torna humano, como ele consegue se tornar humano. É muito interessante esse conto, O Homem Bicentenário. Vale a pena a gente ler. Então tudo isso aqui foi dito por ele. Como a ficção científica pode ser utilizada. Num livro, ele escrevia que nem coelhinho faz, quem coelho faz coelhinho. Escrevia um livro atrás do outro, muito prolixo, por isso nem tudo tem aquela qualidade. Mas ele era muito bom. Ele também era cientista, ele era biólogo. E ele também era cientista e produz contos de ficção científica muito interessantes. Produziu, que ele morreu em 1992, mas a obra dele ainda pode ser encontrada por aí. Pessoal, o que é ficção científica? Já que eu falei tudo isso da ficção científica,
O que é ficção científica? Como é que a gente vai poder fazer uma definição sobre isso? Se você pegar 10 especialistas para falar sobre ficção científica, você vai ter 10 definições diferentes. Não há um conceito. É o que é a ficção científica, né? Para muitos, ficção científica é arte. Tá? Para muitos, a ficção científica é arte. É arte. Tá certo, a parte da ficção é arte. Você vai escrever, você vai imaginar, você vai trabalhar com tudo aquilo que a arte trabalha, com todos os atributos, com todos os mecanismos, todos os instrumentos que a arte precisa. Né? Mas ela também tem o termo científico. E o que é o pensamento científico? Científico é o conhecimento estruturado, conhecimento com método. Aqui você precisa muito da imaginação, do insight, né? E a ciência não precisa? Lógico que precisa também. Só que a ciência é um conhecimento estruturado, metódico. Então, aparentemente, há um paradoxo entre isso. E, aparentemente, o nome ficção científica é um oxímoro. É um oxímoro. O que é um oxímoro? É uma expressão que é paradoxal. Como, por exemplo, boa morte. Paradoxal. Inverno infernal. É paradoxal. Inferno quente, inverno. Professor rico. Bom, a não ser que seja autor, né, de algum, professor do sítio, né, de alguma editora. Né? Mas então é oxímoro. Aparentemente é um oxímoro. Isso daí. Quem gosta muito de oxímoros são os poetas. Nós temos lá os poetas que vão gostar muito de oxímoros, mas os cientistas também gostam de trabalhar com essas duas vertentes. O instrumento da ficção. Já que nós estamos aqui no campo da arte, o que é? O grande ser mágico. Esse grande ser mágico, ele foi colocado, se eu não me engano, pela primeira vez pelo Konstantin Stanislavski. Stanislavski, o grande teórico do teatro russo, que coloca lá nas suas instruções para os atores, o grande ser mágico. Ou seja, sempre que você vai interpretar um papel, você tem que colocar o ser. Não é realidade, mas e ser? E ser? Então o grande ser mágico vai ser também o instrumento da ficção. Mas pergunta aí, será que não é também o grande ser mágico, não é o da ciência também? E se funcionar assim? E se for por aquele lado? O Stanislavski, ele fazia uma distinção entre fantasia e imaginação. Ele dizia que fantasia é tudo aquilo que você pode pensar, mas ela não pode existir. Ela nunca vai existir. Nunca vai ser verdadeiro. Não cabe nesse universo. E a imaginação não. A imaginação é uma coisa que não existe, mas pode vir a existir. Pode se desenvolver, pode ter algumas séries de ações que podem fazer com que isso se torne realidade. Então, um exemplo aí, né? Fadas no Jardim. Bom, se bem que aqui a gente precisa tomar, porque tem gente que acredita em fadas no jardim, mas do ponto de vista em que eu estou tentando, da minha perspectiva aqui, fadas no jardim não vão existir. E imaginação, cordas vibrando no espaço de N dimensões para dar origem à fantasia. E teoria de cordas é uma coisa que pode ser verdadeira, nós não sabemos ainda. Pode ser verdadeiro. Então, aí o cientista está usando sua grande imaginação para tentar entender como esse universo se desenvolve. Não é isso? E tudo isso nós temos quando nós estamos trabalhando com a ficção científica. Pensar, se o autor for muito bom, se o autor da ficção científica for muito boa, ou se o cientista for muito bom também, ele estiver lá no limite, estiver lá naquele ápice da ciência, está trabalhando lá com conhecimento de ponta, o autor for muito bom, esses dois extremos vão ser, a diferença vai ser muito tênue. Vai ser muito difícil você identificar quando você está falando de fantasia e quando você está falando de imaginação. Os dois conceitos vão ser muito. Para provar isso, eu trouxe uma frase aqui bastante conhecida. Eu poderia viver fechado em uma casca de nós e ainda assim sentir-me rei do universo infinito. De quem que é essa frase? Vocês já ouviram essa frase? Quem já ouviu o universo numa casca de nós? Quem que usou essa frase? Stephen Hawking, um físico, mas não é dele. Tem gente que acha que é dele, mas não é dele. Quem disse essa frase foi um personagem
da maior tragédia escrita por o maior autor do teatro mundial, William Shakespeare. Então olha aí, gente, uma intersecção bastante interessante entre ficção e ciência. Stephen Hawking, uma das mentes mais consideradas mais desenvolvidas da nossa atualidade, vai resgatar Shakespeare para poder dizer aquilo que ele pensa, para ele poder dar para você um sentido do que é que contém o livro dele, o universo numa casca de nós. Ou seja, eu poderia estar trancado dentro de uma cela, mas o meu cérebro, a minha imaginação, me faria rei do espaço, do universo infinito. E é isso que nos diferencia. É isso que 2001 Odisseia no Espaço vai mostrar lá atrás, quando o primata toca aquele primeiro monólito. É isso que contém 2001 Odisseia no Espaço. Querem saber por que o filme é tão badalado? Querem saber por que tanta gente fica lá 2 horas na frente assistindo? Porque ele traz isso daqui. Ele faz você experimentar, sentir a capacidade de evoluir, de passar, de transcender, de tocar o infinito. É isso que tem no filme. É por isso que vale a pena. Se tem alguém aqui que ainda não assistiu, é o que eu falei no início, está perdendo seu tempo. Tem que assistir esse filme. Tem que assistir esse filme. Nossa, o senhor é chato, ele é lento. Ah, meu, que isso? Onde é que você quer chegar com isso? Tem que assistir. E eu me lembrei agora também, tem que assistir esse filme, tem que ler um outro livro que é muito importante também, que é do astrônomo Carl Sagan, que o título do livro é O Mundo Assombrado por Demônios. Tem que assistir, tem que ver, tem que ler esse filme, tem que saber dessas coisas. Porque é isso que vai permitir que a gente dê esse grande salto. É isso que vai fazer com que a gente tenha essa transcendência. Então você quer saber o que é que tem por trás de 2001 Odisseia no Espaço? O macaquinho lá, o cara lá? É isso. A transcendência, a capacidade de transcender. Bom, eu vou tentar adiantar um pouquinho aqui, né? O despertar da consciência, é isso que eu acabei de falar para vocês agora. Né? Tem um filósofo britânico chamado George Berkeley, ele diz o seguinte, tudo que podemos perceber são as nossas próprias percepções. Ou seja, aquilo que nós podemos perceber, aquilo que podemos sentir, é que somente aquilo que o nosso corpo, aquilo que evoluiu nesse planeta, que foi se adaptando para poder ter essa percepção. Não podemos perceber nada que esteja além disso. Nós temos os nossos órgãos dos sentidos para poder perceber esse universo. E é com esses órgãos dos sentidos que nós vamos desenvolver toda a teoria, toda a ciência, toda a ficção que nos cerca, que nos roda, que nos conduz. Então, é interessante que a gente entenda. Nós somos cientistas, mas é interessante que a gente entenda. De onde que vem toda a alegria, toda a tragédia? A tragédia de Shakespeare que eu acabei de mostrar. O ódio, paixão, o amor, perdão, sabedoria, ignorância, toda a verdade, toda a mentira. Nossas crenças e negações, todo o sentido da vida. Onde é que acontece isso? É isso. Toda ciência, toda ficção, tudo que é possível está aqui, ó. É a mente humana que produz tudo isso. São os nossos neurônios, as sinapses que nós construímos, que vão permitir que a gente tenha compreensão de tudo isso que nós estamos vendo, que nós estamos assistindo, que estamos lendo, que estamos ouvindo. E é tudo isso que tem nessa obra de arte. Tudo isso que tem em 2001 Odisseia no Espaço. Eu tomei a liberdade de colocar aqui um exemplo para vocês de como é que arte e ciência podem caminhar junto. Eu construí uma experiência no final dos anos 90 que nos permite perceber o instante. Que nos permite fazer uma viagem no tempo. E eu tomei a liberdade de trazer essa obra minha aqui para vocês. É uma obra chamada obra de arte, pelo pessoal colocou lá, porque ele surgiu dentro do Instituto de Arte, mas ele tem física, ele tem conceitos físicos envolvidos. Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, como um exemplo de que nós podemos fazer isso. Então nós temos aqui natureza morta. Natureza morta é um tema da arte clássica. Da pintura clássica.
E eu fui nesse tema para poder explorar isso daí. O que é uma natureza morta? Aquilo que não tem vida. Tá? Então o que eu fiz? Eu peguei um caixão, uma urna funerária, um caixão de defunto mesmo. Tá? Coloquei um espelho dentro desse caixão. Coloquei um espelho. A pessoa, o observador que ia à exposição, tinha que se colocar na frente desse espelho. A 1,5 metro de distância, havia uma marca no chão, 1,5 metro de distância. E ele olhava para a sua imagem no espelho. Quando ele via a sua imagem no espelho, eu informava ele: o que você está vendo é a natureza morta. Não existe mais. Já passou. O que você está vendo não existe. Como é que eu fiz isso? Eu tive uma colaboração que não dá para valorizar na construção desse esquema para poder mostrar para as pessoas. E quem fez esse esquema foi o professor do CIDIO que está ali, tá? Que ele ajudou a ilustrar esse princípio. Então aqui vocês estão vendo a urna, né, a representação da urna, né? Uma pessoa na frente desse caixão, 1,5 metro de distância. Tá? Essa representação eu acho fantástica. Por quê? Aqui você consegue ver a 4ª dimensão, que é a dimensão temporal. Ó, as 3 dimensões do espaço aqui, e aqui a dimensão do tempo. Nós estamos passando pelo tempo. Esse espaço aqui está fluindo no tempo. É o que está acontecendo justamente agora. Nesse momento nós estamos aqui fluindo. Esse espaço tridimensional onde nós nos encontramos, ele está fluindo. Ele está passando no tempo. Então a 4ª dimensão representada aqui, ó. Tá? Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Então esse espaço tridimensional fluindo no tempo. Então o que nós temos aqui, pessoal? A pessoa na frente da urna aqui, representada lateralmente. Tá? Então a luz sai do corpo dessa pessoa, a luz chega até o espelho. Chegando no espelho ela é refletida. Sendo refletida ela chega nos olhos da pessoa. Tá? Então o que essa obra propõe? Por que ela está mostrando uma natureza morta? Porque é o seguinte, ele está a 1,5 metro de distância. 1,5 metro para ir, 1,5 metro para ir, 1,5 metro para voltar. São 3 metros. Tá? Eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. 3 vezes 10 a quinta. Ou em metros, 3 vezes 10 a 8ª metros por segundo. Essa é a velocidade da luz, 3. Né? Para a divisão ficar bem facilzinha. Né? Então veja só, usando uma simples expressão da física, nós podemos calcular qual é o tempo que a luz leva para chegar... Cadê o... Qual é o tempo que a luz leva para chegar até os olhos da pessoa. E aqui está demorando um pouquinho, vou ter que ter mais um minutinho. Uma simples expressão, né? Através dessa velocidade pode ser calculada pela variação do espaço e a variação do tempo, né? Bem em notação aí de ensino médio, né? Então o tempo vai ser o espaço percorrido dividido pela velocidade, e nós temos então que a luz está percorrendo 3 metros, né? A luz percorre 3 metros, a velocidade da luz 3 vezes 10, né? Então fazendo uma conta simples dá 1,10 a menos 8 segundos, né? Cortando metro com metro no segundo, o que para uma notação mais fácil para a gente falar, colocando um zero a mais dá 10 a menos 9, 10 nanosegundos. Então o tempo que a luz leva para chegar aos teus olhos, quando você está diante de um espelho, a 1,5 metro desse espelho, é de 10 nanosegundos. O que você está vendo quando chega nos teus olhos é algo que existia 10 nanosegundos atrás. O que você vê não existe mais, é natureza morta. O que você está vendo nesse momento está levando mais do que esses 10 segundos para chegar aos teus olhos. O que você está vendo não existe mais, é o passado. E essa é a verdadeira condição humana. Nós nunca conseguimos efetivamente perceber o presente. Tudo que você está vendo já é passado. Além disso, quando essa luz entra pelo teu olho, tem todo o circuito para ele percorrer através do cérebro, para chegar aqui no lobo occipital, onde a luz é interpretada. Né? A velocidade do sinal entre as sinapses é de aproximadamente 150 metros por segundo. É mais baixa ainda. Por isso que é uma bobagem, se você encontrar em ficção científica, o pessoal falando assim, a velocidade do pensamento é maior do que a da luz. Bobagem,
Bobagem, né? Velocidade do pensamento é 150 metros por segundo aproximadamente. Então vai demorar muito mais do que isso. Quer dizer que tudo aquilo que você está vendo, está sentindo, está observando, porque tudo que nós observamos depende do quê? Dos nossos sentidos. E esses nossos sentidos são muito lentos. Então você está vendo o passado. É isso que você está vendo. Não existe o presente agora, essa percepção do presente, não existe. Há um fluxo. É esse fluxo que nós estamos vendo, né, do espaço tridimensional através do tempo. É isso que você está percebendo. É isso que nós percebemos. Né? E eu entendo também que a viagem no tempo também não existe, porque o passado não existe, gente. A única coisa que existe, não existe um lugar, um espaço chamado passado onde você pode ir para ele. A única coisa que existe são as suas memórias. Essa mente aqui foi capaz de construir memórias, e a gente tem a impressão de que existe algo no passado. Não existe mais, já passou, o fluxo se foi. Não há possibilidade de voltar para o passado. Para o presente, futuro existe? Também não existe, é um lugar que não existe. Por quê? Porque ele é o quê? Uma projeção dessa mente aqui. Não existe um espaço que você diz, eu vou viajar, vou pular, pulei para o futuro. Não existe esse espaço ainda. Por quê? Porque tudo é um fluxo. E se você conseguir, por um lado, através da dobra espacial, que inclusive estão fazendo experiências em laboratório hoje, a respeito de você poder dobrar o espaço para você poder viajar com a velocidade que seria acima da luz, se você fizer as contas, né? Não existe a velocidade acima da luz, mas daria a impressão que você estaria indo para o futuro. Se você chegar lá nesse futuro, quando você chega lá é o teu presente. Não existe esse futuro material onde você possa ir. No meu ponto de vista, a única possibilidade da gente viajar no tempo é essa daqui. Esse espaço aqui viajando no tempo. Por isso, aproveite a sua viagem. Aproveite a sua viagem. Entre nessa viagem de cabeça. Essa vida que você tem agora é a sua viagem. É a sua viagem no tempo. E a sua viagem vai ser boa ou não, dependendo daquilo que você construir, daquilo que você buscar, daquilo que você acreditar, daquilo que você construir. Aproveite a sua viagem. Para encerrar, dá para você colocar a musiquinha, por favor? Eu coloquei isso daí que todo mundo também já conhece, que é a foto feita pela Voyager em 1990, né? Quando ela se encontrava lá ela já estava em Saturno, um pouquinho além do espaço em que a 2001 Odisseia no espaço, o filme nos leva, um pouquinho além. O astrônomo Arthur Clarke pediu para a NASA que a Voyager fizesse uma volta e fotografasse o planeta Terra lá dos confins do universo. E o que ele fotografou foi isso, o que ele chamou de um pálido ponto azul. Esse é o planeta que a gente vive. É aqui que você está construindo essa história. É aqui que você está viajando no tempo. Por isso que eu disse, você tem que aproveitar tudo isso. Tá? Num trecho do texto que ele coloca junto com isso, ele diz: neste ponto está o conjunto de todas as nossas alegrias e sofrimentos. Milhares de religiões e certezas, ideologias, doutrinas econômicas. Cada caçador e coletor, cada herói, covarde, cada criador, destruidor de civilizações, cada rei camponês, cada casal de jovens apaixonados, cada criança cheia de esperança, cada mãe, pai, cada inventor, explorador, cada exemplo de moralidade, cada político corrupto, cada superastro, cada líder supremo, cada santo e pecador, a história da nossa espécie viveu aqui, um grão de poeira suspenso no raio de sol. Eu me emociono toda vez. Essa foto é um exemplo de ciência produzindo mais sublime poesia. Quando a ficção e a ciência atingem esse patamar, nós temos a boa ficção, nós temos a boa ciência. Isso é o que eu tinha que falar para você. Obrigado, professor. Só foi o Carl Sagan, né, que pediu para virar. Não, falou o Clarke, mas foi o Sagan que pediu para virar. Eu falei o Clarke, desculpa, porque eu estava o Clarke na cabeça. E o mais engraçado é que aquele facho de luz ali foi uma coincidência por causa de um efeito óptico da nave. Poxa, me perdoem, eu não prestei atenção que eu falei Clarke.
Não, mas tudo bem. O Carl Sagan, o astrônomo, né? Carl Sagan, que todo mundo sabe aqui, eu acho que essa plateia aqui... É o Sagan que ajudou na concepção, que foi ignorante nesse sentido fui eu. Não, mas é tranquilo. Nós vamos abrir para algumas perguntas. Eu vou começar com uma. Lá no começo, o senhor fala que quando o astronauta chega na estação, né, ele encontra os outros astronautas amigos que são soviéticos, né? Como que isso era visto na época que a gente estava bem no auge ali da Guerra Fria? Alguém já... Então, ele extrapolou, né? Porque no momento havia uma guerra, né, chamada de fria, mas que estava quente, né? O momento mais quente da guerra era aquela, né? Ao meu ver, foi uma extrapolação poética, né, no sentido de que amanhã todos seremos irmãos, todos estaremos juntos em busca do ideal. Mas há farpinhas entre eles, porque o astronauta americano, o doutor americano não revela para os russos o que é que está acontecendo, porque é um segredo de Estado. Os russos têm domínio da descoberta do monólito na Lua. Né? Perguntas? Tem, Maria. Bom dia, meu nome é Leonardo. No começo da palestra você falou que todo nerd tem filmes, né, uma dezena de filmes que ele gosta. Imagino. E dentro desses filmes ele tem teorias que ele bola sobre, fica maquinando e matutando aquilo. Eu queria saber sua opinião sobre uma teoria que eu não sei se eu criei, mas eu não vi em nenhum lugar. Deve haver outras pessoas que falam coisas parecidas com essa. Dentro do 2001, né? O monólito, ele serve como um salto evolutivo no momento que o macaco toca e no final do filme. Mas o HAL, ele tem um computador que é irmão, que tem a mesma configuração dele, que está na Terra. É a maneira como eles veem o erro do HAL, né? Eles fazem um cálculo, pedem para o HAL fazer, e pedem para o irmão dele, que está na Terra, fazer o mesmo cálculo. E difere. E nunca difere, sempre dá o mesmo, porque eles têm o mesmo hardware da época e tal. E eu queria perguntar para você se você já pensou se talvez o HAL desenvolver emoções, desenvolver uma diferença, é efeito da proximidade com o monólito, dentro da ficção do filme mesmo. Se há alguma opinião sua sobre isso. A minha opinião é que tudo é possível. Eu acho que é uma visão bastante interessante, essa daí. Eu não me lembro... se o Clark, depois no segmento em 2010, o ano em que faremos contato, ele utilizou alguma coisa nesse sentido. Essa ideia eu já ouvi em algum lugar. Desculpa, não sei se é a sua, né? Mas eu já vi alguma coisa parecida com isso. Eu não estou me lembrando bem a origem. Mas eu acho que é possível, né, essa proximidade. Se bem que no filme é bem característico que o toque é que faz a diferença. Quando ele toca no monólito, o primata, quando ele toca no monólito na Lua, o Dr. Freud, e quando o astronauta David Bohm toca, apesar de ser com a nave, porque ele está dentro de do veículo de saída no espaço, né, que tem na nave, ele toca esse monólito, né, que é um monólito imenso, que a gente fica sabendo depois, em 2010, que ele tem 2 quilômetros de extensão. Tá? Agora, eu acho bem interessante, eu acho que é possível você ir por esse caminho. Me permite uma correção? Por favor. No livro 2010, o Clark ele menciona que o HAL ele alterou os cálculos porque ele desenvolveu uma paranoia forçada a mentir pelo diretor do projeto. Certo, pelo Freud, que no final, quando ele é desligado, ele passa a mensagem para os astronautas. Né? Ele é paranoia. Então, você quer coisa mais humana do que entrar em paranoia, né? Então, foi isso que aconteceu com o HAL. Obrigado pelo toque, pela lembrança. Mais alguma? E me desculpem novamente por eu ter trocado o nome do Sagan com o Clark, mas eu tenho certeza, agora eu estou entendendo, foi a emoção no momento que eu estava me referindo a isso. Tá? Espero que vocês entendam e tenham gostado. Obrigado, gente. Vou agradecer de novo, professor. Muito obrigado.